Boa noite a todos. Só complementar aí o convite. Apesar dessa cara minha velha cansada e a careca, eu já fui jovem, frequentei aqui essa casa enquanto eu era jovem. Vê a importância de a gente trazer os nossos filhos. Nesse ponto, nossos irmãos evangélicos e católicos estão muito na nossa frente. Se nós formos nas igrejas, está lotado de crianças e de jovens. Eles levam o filho mesmo. Às vezes até a força, mas leva. Uma criança, quando ela não quer ir para a escola, a gente deixa ela não ir para a escola? Alguém aqui que o filho não quer ir para a escola, deixa? E tem alguma escola mais importante do que aprender sobre Jesus Cristo, sobre a doutrina espírita, sobre os ensinamentos morais? Porque os ensinamentos intelectuais são importantes, sim, mas muita gente venceu na vida sem esses conhecimentos. Agora, sem os ensinamentos morais, ninguém vence na vida. Pode até ser rico, mas não vence. Então, assim, é muito importante mesmo que a gente priorize. E mesmo que, às vezes, você não é espírita, não é simpatizante, frequenta uma igreja católica, uma igreja evangélica, leve seu filho no local onde ele vai aprender os ensinamentos cristãos. Isso é muito importante. Entrando aqui na nossa palestra, a doutrina espírita, ela nos ensina que nós passamos por um processo de evolução. Todos nós. Nós nascemos no mineral, passamos pelo vegetal, pelo animal, até chegar no hominal. Em cada uma dessas etapas, a gente exerce uma função importante. Enquanto mineral, somos apenas elétrons e átomos aglutinados, sem consciência, sem individualidade, sem sentimento, mas nós temos a nossa função dentro da sociedade, a nossa função dentro do mundo, dentro da evolução, fornecer os nutrientes e a sustentação, a água, a vida, para que o restante possa fluir. E aí a gente passa do mineral para o vegetal. No vegetal, nós já começamos a experimentar os sentimentos, as emoções, as lembranças. E aqui a gente vai aprofundar um pouquinho, que não é aquela história de que a gente recebe uma pessoa em casa, que a gente fala que é o olho gordo, né? E aí seca a árvore, aquilo ali não é em vão, não. Às vezes a energia é tão ruim, é densa da pessoa, que a árvore, a planta sente aquela energia e seca de verdade. Isso já foi estudado cientificamente. Teve um estudo que foi feito, eles pegaram uma planta numa sala controlada, um ambiente controlado, ligaram ali eletrodos na planta e nas pessoas, para que captasse ali se a planta iria reagir de alguma forma a pensamentos. Olha, não foi a ações, não. Não era se a planta ia reagir se cortasse, não era se a planta ia reagir se jogasse água, ou fogo, ou qualquer outra coisa. Era apenas com pensamento. Selecionaram 10 pessoas. Dessas 10 pessoas, 9 iriam passar pela sala, mandando pensamentos positivos para a planta, desejando coisas boas, enquanto uma pessoa ia pensar o que tivesse de pior para a planta. Eu vou pôr fogo em você, eu vou te queimar, você não serve para nada. Sentimentos dessa natureza. E aí, quando foi passando as pessoas, o gráfico da planta sem se alterar. Quando passou a pessoa que emitiu o sentimento de ódio, o gráfico da planta se agitou. E eles repetiram algumas vezes com pessoas diferentes para verificar se não foi coincidência. Então, primeira comprovação, as plantas sentem os pensamentos, as energias. Aí eles foram analisar. E as plantas, será que tem lembrança? Então eles pegaram as mesmas 10 pessoas. Dessa vez, a pessoa que pensou mal, não ia pensar mal, ia pensar bem como os outros. E aí passaram os 10. Quando chegou na pessoa que tinha inicialmente pensado mal, a planta se alterou novamente. E sentiu a presença daquela pessoa que tinha mandado pensamento negativo para ela. Então veja, as plantas têm sentimento. Isso é, eu
tive uma experiência em casa que comprovei isso na prática. Eu tinha um pé de tamarindo. Meu pai, na casa do meu pai, entre a sala e os quartos do fundo, tem uma frechinha que é mais ou menos do tamanho desse palco aqui. Então, você planta uma muda lá, a muda cresce rapidamente para tentar alcançar o sol. E aí era um tamarindo. E meu pai aguava e conversava com esse pé de tamarindo. E ele falou assim, leva a planta lá na sua casa, porque aqui ela já não vai aguentar mais. E você conversa com ela, que eu conversava muito com ela. E aí plantei, fui regando, eu conversava com ela, molhava ela todo dia, ia conversando. Isso uns 2, 3 anos depois, a planta já grande, já devia estar aí com uns quase 3 metros de altura, 2,5 metros, 3 metros. Eu tinha na mesma calçada um pé de sucupira branca. E os cupim começaram a comer esse pé por dentro. E eu passei a cuidar desse pé, jogar água nele e parei de falar com o tamarindo. Resultado, o tamarindo caiu todas as folhas do pé de tamarindo. Com ciúme de eu estar cuidando do outro. Caiu todas as folhas fora da época. Porque o tamarindo tem uma época que ele vai caindo e vai renovando. Ele nunca cai 100%, mas vai caindo. Caiu todas as folhas. Voltei a aguar, a conversar, rapidinho as folhas começaram a crescer. Então, desde da fase dos vegetais, a gente já experimenta essas sensações. E aí, nós passamos para o próximo degrau, que é o animal. Nós, enquanto animais, já temos a individualidade. Ainda não temos o espírito propriamente dito, ainda não temos o raciocínio concatenado, mas nós já temos a individualidade, já começamos a desenvolver a inteligência. E alguns animais, em contato com os seres humanos, eles vão desenvolvendo a sua inteligência ao ponto de fazer cálculos matemáticos, ao ponto de achar o seu dono em outro país, achar o dono na guerra. Os animais vão evoluir num certo ponto. Tem um livro, eu não lembro se é um livro que a mãe do Chico Xavier psicografou através dele, que ela visita um planeta mais evoluído, muito mais evoluído que o nosso, em que quem faz os serviços domésticos já são os animais, que estão na transição para a fase hominal. Então, eles têm já o corpo quase humano e guarda algumas lembranças no rosto dos animais. Mas, enfim, os animais só faltam falar, né? E quanto mais atenção e carinho a gente dá para eles, mais eles se desenvolvem. E aí eles vão nascendo e reencarnando, até chegar a um ponto de chegar na fase hominal, que é o espírito, que é a fase que nós estamos passando. Nessa fase do espírito, a nossa individualidade já é absoluta. Nós temos um espírito, que é uma energia maior. Nós não vamos entrar nos aspectos do espírito hoje, mas eu queria que nós passeássemos pela evolução para a gente entender que a gente, desde o mineral, nós íamos trazendo mecanismos que nos protegem da evolução, que nos dão uma consciência de como tudo acontece. A exemplo, os pássaros, eles não dormem desesperados, achando que não vão comer no outro dia, não. Eles sabem que vão ter o que comer. E assim os animais, o máximo que eles vão fazer é deslocar para outro local. Esse desespero, essa falta, a gente vai sentindo mais enquanto é homem, enquanto é ser humano, enquanto é espírito. E aí, nós, enquanto espíritos, desde o princípio, desde lá dos primeiros passos da evolução, os homens da caverna, nós já guardamos traços da divindade. Nós já guardamos traços de que existe alguma coisa maior. Isso é desde o princípio. No começo, essas divindades eram vinculadas ao fogo, à água, ao raio, porque nós estávamos ali no início da caminhada. Depois viraram os deuses, até chegar na fase que nós nos encontramos hoje, que é a maioria absoluta na crença de um Deus único. E mesmo aquela pessoa que não acredita em Deus, ela tem dentro dela esse sentimento de Deus e da justiça divina. A pessoa pode ser ateu, agnóstico, qualquer um desses aí. Ela, nos momentos chaves,
ela, pelo menos na dúvida, ela vai pensar em Deus. E se tiver uma barata voando, então, né, não tem um ateu que resista a uma barata voando. Pelo amor de Deus, né? Quem já ouviu um ateu falando, né? Então, a gente guarda esse sentimento divino dentro da gente. A gente guarda esse sentimento de que algo maior existe, mesmo aqueles que não se aprofundam tanto. E como nós estamos indo e vindo, nascendo e renascendo por diversas vezes, a gente também guarda as sensações, os temores desses locais que nós vamos. A doutrina espírita nos ensina, apesar de não existir o inferno, existir locais que se assemelham no que tange assim, aos sofrimentos temporários. Nós, no nosso estágio de evolução, nós por diversas vezes passamos por esses locais de sofrimento. Aqui, tem alguém aqui que não assistiu o filme do Nosso Lar? Todo mundo assistiu? Quem não assistiu, assista o filme do Nosso Lar. O filme do Nosso Lar é um dos retratos mais próximos que nós temos de como que é o desencarne. André Luiz, ele era um espírito que não era tão mau assim, tinha até uma certa evolução, mas, como ele viveu uma vida desregrada, veio com a missão de ajudar, não foi desonesto, não prejudicou ninguém, não matou ninguém, mas ele veio com a missão de fazer muita coisa boa e não fez nada. Como médico, não fez nada, atendia as pessoas mais por dinheiro do que por outras circunstâncias. Então, por conta disso, ele foi para uma zona de sofrimento que nós chamamos de umbral, até que ele pudesse ser resgatado. Por isso que todos nós temos medo do inferno. Em qualquer religião que a gente tenha. Porque a gente guarda na memória aquela dor, aquele sofrimento que nós passamos. Apesar de não lembrarmos, nessa atual existência, das dores que nós passamos, dos conhecimentos que nós tivemos, isso está tudo dentro da gente. Eu já falei esse exemplo aqui uma vez, mas para ficar claro, nós somos como um livro de páginas infinitas. Para a esquerda estão todas as páginas de todas as vidas que nós passamos. Todas as experiências boas e ruins estão ali. Quando eu reencarno, eu estou numa página em branco. Eu vou construir uma nova história. Mas a minha história já construída, ela está ali, por detrás. Ela está ali, escondida. Nós não lembramos, porque se lembrássemos, teríamos enorme dificuldade de avançar. Porque, via de regra, nascemos e renascemos com as pessoas das quais nós prejudicamos ou fomos prejudicados. Salve os grandes missionários, que eu acho que aqui não tem nenhum de nós que somos um Chico Xavier da vida. Nós nascemos com esposa, com filho, com irmão, com pessoas que prejudicamos ou nos prejudicaram, para que nós possamos resgatar essas dores. E é por isso que mãe e pai se odeiam, mãe e filho se odeiam. A mãe tem 3 filhos, tem um filho que odeia a mãe. Qual é a explicação? Recebeu o mesmo cuidado dos 3 filhos. Por que aquele em específico te odeia? Você tem um irmão que você tem muito menos afinidade do que uma pessoa na rua que você acabou de conhecer. Porque as afinidades e desafinidades vêm dessas histórias que nós trazemos. E só que elas ficam lá. Elas nos direcionam o nosso comportamento. Então, quando você pega uma criança que com 3, 4 anos, ela está tocando piano, isso não é mágica. Isso não é um dom que Deus sorteia e fala, o Joaquim vai nascer tocando piano, José, violão. Ele não faz isso. São conquistas que o espírito vai tendo. Então, é um espírito que já sabe tocar piano, e como uma capacidade maior de lembrança, ele recorda, e aos 4 anos toca sinfonias que muitos adultos não tocam. Enfim, chegamos nesse ponto para a gente entender que a gente guarda dentro de nós essa noção de Deus. E aí, como nós guardamos a noção de Deus, e nós sabemos que o local que nós vamos ou podemos ir, ele não é um local tão bom assim, dependendo do nosso comportamento, nós instituímos
ao longo das eras, mecanismos em que nós pudéssemos comprar o perdão, que nós pudéssemos comprar a salvação, que nós pudéssemos comprar uma remissão dos defeitos, dos males que nós fizemos. E aí as pessoas, em contrapartida, se aproveitavam disso para vender. É o tema do Evangelho, que são as preces pagas. Nós vamos aprofundar aqui de que não estamos falando só daquela pessoa que a gente paga para fazer uma oração para nós, não. É de tudo. Na história, por exemplo, a Igreja Católica tinha um livro de penitência e um livro de perdão, em que cada tipo de crime tinha um valor diferente. A pessoa matou, o valor era tanto. A pessoa fez isso, o valor era tanto. Ela comprava o perdão para que aplacasse a consciência dela. Inconscientemente, era para salvar ela do inferno, né? Ela não sabia, ela estava ali pensando. Assim como muitos de nós já passou por uma experiência, ou já ouviu falar, pessoas que compraram terreno no céu. Eu ainda não vou falar da pessoa que compra, estou falando de nós. Por que nós procuramos esses mecanismos de troca? Porque nós temos dificuldade de enfrentar, nós temos dificuldade de lutar pelas consequências dos nossos atos, de lutar por uma melhora, de buscar um aperfeiçoamento, e nós queremos sempre a facilidade. Então, as preces pagas vieram ao longo do tempo para, em tese, facilitar esse caminho. E isso foi caminhando, até chegar ao ponto da vinda de Jesus. Jesus, quando veio, ele teve 2 momentos só em que ele se revoltou, que é narrado na Bíblia. Alguém sabe quais são esses momentos? Jesus se revoltou em 2 momentos. Quando ele percebeu que a fé estava virando mercadoria. Lembra dessa passagem? Que ele chega e está lá o pessoal os judeus, e, enfim, os escribas estão lá e cobrando dinheiro e vendendo coisas em nome de Deus e cobrando essas penitências. E aí, olha o recado que Jesus nos dá. Precatai-vos dos escribas que exibem a passear com longas túnicas, que gostam de ser saudados nas praças públicas e de ocupar os primeiros assentos nas sinagogas e os primeiros lugares nos festins, que a pretexto de extensas preces devoram as casas das viúvas. Precatai-vos é tomar cuidado, previna-se contra essas pessoas. Nós percebemos que a religião hoje, de um modo geral, ela virou um mercado. Tanto é que o que se prega na maioria das religiões é a prosperidade material. Não é a prosperidade espiritual. Tanto é que, se você não der X dinheiro, Deus não vai te abençoar. E eu vi um vídeo essa semana que eu achei um absurdo. Um pregador dizendo, você está negando, você vem aqui na frente da igreja e doa 5 mil reais, está achando que Deus não está te vendo? Que você ganha 200 mil e está dando só 5 mil? Deus está te vendo, vai te cobrar. Agora imagina, né? 5 mil reais, uma contribuição generosa que mantém muitas instituições religiosas. Eu não sei quanto que é as despesas aqui do Vinha de Luz, mas eu acredito que não chega a 5 mil reais. Então, veja bem, olha o ponto que nós chegamos, de achar que eu só vou ter prosperidade se materialmente eu estiver bem sucedido. E aí, para isso, eu vou fazendo trocas com Deus. Eu pago pela minha consciência, eu pago dízimo para mim ficar tranquilo, saber que eu vou para o céu, eu pago dízimo para mim poder receber alguma coisa em troca, mas nunca eu busco
o meu interior, a mudança. Porque se a religião não servir para mudar a gente, ela não serve para nada. Porque esse caminho que eu falei aqui no início, que é o caminho natural, em que nós fomos passando até chegar no estágio de evolução, a religião, ela vem para que nós demos um salto de evolução. Então, por muitos anos, nós vamos caminhando como homens da caverna, aí vamos nos aglomerando em tribos, em civilizações, até chegar no estágio atual, em que o progresso ele está avançando. Cientificamente falando, a cada menos de 5 anos, se avança mais do que o resto da humanidade inteira para trás. Antes demorava milhares de anos para se mudar de geração. Hoje, com centenas, com dezenas de anos, nós já transformamos completamente. Geração de filhos, eu tenho 40 anos, meu irmão tem 50, nós somos da mesma geração. Hoje, um menino de 7 já não é da mesma geração de um de 3, de um de 5. As coisas já estão totalmente aceleradas. E a religião, ela vem para nos conduzir. Jesus veio aqui, não foi para perdoar os nossos pecados, para morrer na cruz. Ele veio aqui para que nós tivéssemos um modelo sem nenhuma falha de comportamento. Como é que era o comportamento de Jesus? Jesus pedia dinheiro para as pessoas. Jesus tinha casa, tinha cavalo, tinha peças de roupa, mala de roupa. Jesus tinha uma sandália, uma túnica, nem travesseiro ele não tinha. Comia na casa das pessoas, dormia, quando a roupa estava estragada, ganhava outra. E quando ele foi perguntado por um jovem o que tinha que fazer para entrar no reino dos céus, ele disse inicialmente, cumpra os mandamentos. O jovem disse, mas eu já cumpro. Então, vende tudo que você tem, dá para os pobres e me segue. Então, veja que o direcionamento do Jesus é na reflexão, na forma de comportar, de agir. Esse é o papel da religião. Religião, o próprio termo técnico é religar com Deus. Porque nós, enquanto mais material nós somos, quanto menos amor nós temos, mais longe de Deus nós estamos. No contrário, quanto mais ligado eu estou com Deus, mais amor eu tenho, mais caridade eu tenho, mais próximo eu estou do caminho. Por isso que é religião, é religarmos com essa consciência. Então a religião não pode servir aos nossos caprichos, não pode servir às nossas vontades, às nossas trocas. A gente vem aqui e aí vem buscando uma cura física ou espiritual para nós ou para um familiar. E aí, se essa cura não vem, nós logo nos revoltamos. Então, nós estamos buscando, a cura espiritual ou é uma troca? Não estou dizendo que não temos que buscar a melhora, é óbvio que nós temos que buscar. Mas a melhora virá de acordo com o merecimento e com a necessidade de cada um. Um irmãozinho nosso que às vezes vem cego, ele vem cego porque ele necessita de não enxergar, para que ele possa aprender uma lição X. E aí já pensou? Ele vem cego porque há várias encarnações ele vem errando na mesma direção. Aí um médium tem um poder de cura e cura a visão dessa pessoa sem observar o merecimento, se é da espiritualidade que ele volte a enxergar. Essa pessoa provavelmente vai voltar a cometer os erros todos, porque a cegueira é o que a prejudicava. Isso acontece muito. Quantas histórias, romances espíritas que nós vemos, em que as pessoas que são tetraplégicas ou que estão com alguma deficiência específica, foi por um grande mal que elas fizeram outras pessoas passarem, e elas vêm assim para controlar mesmo. Crianças que perdem a vida na tenra idade. Lembra da história daquele menino João, lá que foi arrastado pelo carro? Ele psicografou uma carta. Ele era um romano, da época dos cristãos, eram mortos nos coliseus, e ele amarrava os cristãos e saía arrastando os cristãos até eles morrerem. E ele, apesar de já ter caminhado na evolução,
apesar de estar no estágio maior, pediu para que morresse nessa condição, porque a consciência dele não permitia que ele ficasse tranquilo enquanto ele não sofresse do mesmo mal. E aí a mãe é assaltada, não consegue tirar o filho a tempo, o filho sai sendo arrastado até morrer. E aí as pessoas ficaram espantadas, porque era um menino que aparentava ter uma evolução moral muito grande, e aconteceu o que aconteceu. Então Jesus, que veio para servir de exemplo, ele há 2000 anos já nos precavia das condições, dos caminhos que as religiões iriam seguir. E olha para vocês verem se estão no contexto de hoje em dia ou não estão. Eles chamavam de devoradores das viúvas. Por quê? Esses religiosos aproveitavam-se das viúvas para sugar o máximo de dinheiro que pudessem delas, aquelas que tivessem dinheiro. Aproveitavam que elas não tinham marido para defendê-las. Hoje, tem alguém assim que explora a fé das pessoas? Explora a falta de consciência, a falta de compreensão. Aí pessoas falam assim, se você não der um salário todinho, eu vi uma vez um pastor falando, se você não der um salário todinho, pelo menos um mês no ano, você tem que dar o seu salário todinho, senão você nunca vai ter uma casa. Então, vai se aproveitando, e não é só na questão financeira, não. Às vezes, na questão comportamental também. Utiliza-se do conhecimento e da fala bonita para conduzir as pessoas para um caminho que não é o adequado. E aí, isso entra também no contexto aí das fés pagas. A gente quer ser privilegiado, a gente quer receber mais do que os outros, a gente quer receber mais rápido, mas não quer merecer, não quer lutar pela conquista. Não é prazeroso quando, no fim do dia, você exerce um trabalho assistencial e vê a cara das pessoas felizes, e você vê o bem que você fez, não recebeu nada, mas recebeu um bem. Esse é gratificante, esse é prazeroso, é isso que nós temos que buscar. Não é gratificante quando você consegue melhorar sua alimentação, sua saúde começa a melhorar, você consegue começar a fazer exercício físico. Aí as pessoas querem emagrecer, o que elas tomam? Monjaro. Por que tomam monjaro? O monjaro é a mesma coisa da prece paga. Porque eu, ao invés de fazer uma dieta e demorar 1 ano, 2 anos, que é o tempo que eu vou precisar, eu vou ter que ter um sacrifício, ir para a academia, fazer exercício, eu tomo um remédio milagroso que vai fazer eu ter fome, emagrecer quilos e quilos e quilos. Salvo recomendações médicas que existem, mas há estudos que estão indicando pessoas que não tinham diabetes estão desenvolvendo, que tem efeitos colaterais diversos. Há estudos indicando que, às vezes, a pessoa, quando para de tomar, depois de certo tempo, o peso volta até maior do que estava. Mas vocês percebem que o sentido é as facilidades. A gente quer a facilidade. A gente quer a coisa mais próxima. Ou se a gente não quer a facilidade, a gente quer a ilusão. Aquelas preces bonitas e longas, aquelas preces gritadas em que todo mundo está ali, aquelas preces fervorosas, quando, na verdade, a prece que atinge o resultado é aquela prece que vem do coração, aquela prece que vem com sentimento. Eu estou aqui, às vezes, Pai nosso que estás nos céus, e repito, e eu nem sei o que quer dizer o Pai Nosso, eu não estou nem sentindo aquilo. Aí, às vezes, quem lê muito romance vai perceber, às vezes, uma mãezinha simples, que às vezes não tem religião nenhuma, está lá, o filho está sofrendo, e ela, caladinha, em pensamento, ela pede para Jesus uma cura, que ajude o seu filho, que faça alguma coisa em nome de alguém. E aquela prece fervorosa que conecta ela com Deus, aquela prece que tem um componente moral, um amor de verdade. Não estou falando para aparecer, não estou falando para ser bonito. Essa é a verdadeira prece. Essa é a prece que nós temos que cultivar. A prece
Quantas preces que aparentemente são bonitas e se nós pudéssemos filmar, não passa nem na nossa cabeça aqui. Enquanto que preces, às vezes, feitas por pessoas simples, atingem os objetivos muito grandes. Então, a justiça divina, ela é como um sol. Ela não escolhe pessoas. Ninguém é beneficiado mais ou menos porque está na religião X ou Y. Não há nada que nós vamos fazer, diferentemente do merecimento, que vai fazer com que a gente receba essa luz. Por que como um sol? O sol não escolhe se a pessoa é pobre, se é rica, se não é. Aquele que pode estar diante do sol, ele estará diante do sol. Mas para nós estarmos diante do sol, nós temos que merecer estarmos diante do sol. Senão, caso contrário, nós não estaremos recebendo as dádivas que a espiritualidade tem para nós. Às vezes, tem coisas grandiosas esperando para nós, não necessariamente material, mas relacionamentos, salvações de filhos que estão perdidos, e às vezes esperando aquela ação nossa, aquela mudança de comportamento, aquele olhar para dentro de si. Na doutrina espírita, a gente tem uma máxima que é: quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Quando a pessoa está pronta para ajudar, alguma coisa vai aparecer. Vai aparecer alguém que vai chamar para ir no lado dos idosos, vai aparecer alguém para fazer alguma coisa. Quando a pessoa está pronta, ela vai ouvir a mensagem e ela vai se transformar. Porque o que cura mesmo é a transformação interna. A gente vem aqui na casa espírita, nós oramos, nós entramos em prece, e aqui é muito fácil nós sintonizarmos com as coisas boas. Você chega, tem uma música tranquila no início, está todo mundo concentrado na palestra, está todo mundo em harmonia, então você é embevecido por essa energia, e é muito simples. Muita gente sente que sai daqui até flutuando. Mas, quando eu viro a esquina e eu chego no meu lar, lá estão todos aqueles que eu convivo no dia a dia. E, às vezes, no primeiro pisadinha, no meu dedinho mindinho, eu já me revolto, já altero. Às vezes, um farol alto, uma pessoa que me fecha no caminho, às vezes eu não espero nem chegar na minha casa para me alterar. Porque, na verdade, eu vim aqui, é como se nós entrássemos, fôssemos um porquinho cheio de lama, a gente vem, entra na água, limpa a lama todinha, a hora que sai, volta para a lama. Tem na época que eu trabalhava no CRES, no Conselho Tutelar, a gente usava uma linguagem de figura, uma figura de linguagem, que era assim: tratar um dependente químico numa clínica é a mesma coisa que você pegar um porquinho, está lá no chiqueiro, dar um banho nele, colocar uma roupinha, colocar um brinquinho arrumadinho e deixar ele num local tranquilo. Ele vai ficar aqui 9 meses. Durante esses 9 meses, ele não vai usar droga, ele não vai rolar na lama, ele não vai fazer nada, esse porquinho. Aí, daqui 9 meses, você volta ele lá para a mãe dele, lá no chiqueiro. Primeira coisa que ele vai fazer é o quê? Rolar na lama. A gente usava isso para defender o CAPS, né? Porque o CAPS, ele faz o atendimento da família. Então, às vezes, o jovem, o adulto, ele não é internado, mas a família passa por terapia, a esposa ou o esposo, o pai ou os irmãos, ou quem quer que seja, passa por terapia, vai aprender a conviver com ele, a família vai mudar a estrutura, a família vai mudar a forma de enxergar, a forma de como alimenta ou não alimenta o vício dele, a família vai estar mais preparada. Então, o contexto dele, interno, é que vai mudando. E aí o resultado vem de forma sólida, porque o contexto dele mudou. E aí, só para não achar que a gente condena a questão do dinheiro, não condenamos. Nós não condenamos o dízimo, doação. Pelo contrário, cada espírita que vive é de doação. Se nós não recebemos doação do sócio ou das pessoas, não paga conta. A gente não paga as contas. A gente não pode fazer disso um mercado. Tanto que a pessoa que é espírita não ganha dinheiro com o espiritismo. O livro, a pessoa psicografou um livro e ela vendeu esse livro, ela não fica com R$1 desse livro. As pessoas que começam a ficar com esse dinheiro, elas deixam de se chamar espíritas para se chamarem espiritualistas.
porque dai de graça aquilo que de graça recebeste. Nós temos essa máxima. A doutrina espírita, nós não vamos enriquecer ninguém. Ninguém tem salário, todo mundo é voluntário. Vem aqui trabalhar como voluntário. Ninguém vai receber. É mais fácil a gente tirar do bolso do que a gente colocar no bolso. Esse mês não deu, todo mundo vai ter que tirar mais aí do bolso para pagar. Então, a doação ela é bem-vinda, na igreja católica, evangélica, para pagar a despesa. Né? Isso não pode ser o mercado. A minha intenção de doar para que eu receba algo em troca. Então, veja bem, a prece paga, ela é muito mais do que só o pagamento pelas benesses. Ela é a troca, ela é a forma como eu enxergo a vida, como eu sempre estou buscando que Deus me retribua por algo que eu faça, e não por algo que eu mereça. E não estar na presença de Deus apenas pela presença de Deus, independente da dor e do sofrimento que eu passo. Eu sei que às vezes, para quem não tem dor, é mais fácil de falar. Mas quantos exemplos nós temos de pessoas que estão na mais absoluta miséria, às vezes não sabem o que vão comer no outro dia, estão felizes, sorrindo, trata bem a família, trata bem todo mundo, é educado. Essa pessoa, ela já compreendeu que nós estamos passando por essa vida, não é para receber nada, não é para ser rico ou para ser pobre. Nós estamos passando para nos melhorarmos e cada vez mais estarmos nas condições de religado com Deus. Aquele processo histórico que eu falei de evolução, esse processo vai nos levar à angelitude. Todos nós, em um momento, daqui milhões, daqui bilhões de anos, seremos anjos. Estaremos num nível mais próximo de Deus do que a gente possa imaginar. Jesus já esteve e passou por experiências como nós. Evoluiu ao ponto de nós, na doutrina espírita, acharmos que ele é o governador da nossa terra. E existem espíritos mais evoluídos do que ele. Esse é o nosso caminho. E esse caminho só vai começar com a nossa mudança íntima, reforma íntima, nossa transformação, a nossa prece de forma caridosa. Às vezes nem a prece eu preciso fazer, a caridade é uma forma de oração, o amor é uma forma de oração, um abraço, cuidar daqueles que precisam. São situações que têm muito mais peso para a espiritualidade do que uma fala ou do que um pensamento. E para encerrar, uma poesia que eu achei, não cobre a lágrima caída do peito cansado de dor, pois Deus jamais vende abrigo, nem coloca preço no amor. Há gente que sobe aos altares, vestido de falsa grandeza, mas traz no brilho das roupas a sombra da própria pobreza. Pobreza de alma vazia, que fala bonito por fora, mas nunca aprendeu o silêncio de quem verdadeiramente ora. Porque a prece verdadeira não nasce da voz ensaiada, nem vive em palavras longas, numa fé teatralizada. A oração que toca os céus, muitas vezes nem tem som. É apenas um coração ferido pedindo socorro ao Pai bom. Às vezes vem de uma mãe chorando escondido no quarto. Às vezes vem de um velho sozinho sentindo o peso do fardo. Às vezes vem de alguém que nem sabe como rezar, mas fecha os olhos em lágrimas e começa apenas a falar. Senhor, eu estou cansado. O mundo pesou sobre mim. Não tenho força nem rumo, mas não me abandone assim. E o céu inteiro silencia. Os bons espíritos escutam, porque Deus entende primeiro as dores das almas que ocultam. Não existem moedas no céu, não existem portas fechadas, nenhuma fortuna da terra compram bênçãos sagradas. O sol não escolhe telhados, a chuva não escolhe o chão, e Deus também não separa quem ora com sinceridade no coração. Há preces feitas em palácios que mal conseguem subir, e há pedidos feitos em silêncio que fazem o universo se abrir. Porque a voz que chega a Deus não é a da aparência humana, é a vibração da humanidade que da alma sincera emana. Por isso, quando a dor vier, não busque ouro nem poder, ajoelhe-se dentro de si mesmo e simplesmente converse com Deus. Ainda que falte coragem, ainda que sobrem feridas, porque o Pai nunca rejeita as preces mais sofridas. E talvez a oração mais bela
não seja a mais decorada, mas aquela feita em lágrimas por uma alma desesperada. Porque Deus nunca exigiu riqueza para ouvir seus filhos na terra. O amor divino não cobre entrada, a miséria nunca se encerra. Obrigado.